Todos, a todas, a todes. Eu sou Isabel Marques, mulher, cis, branca. Eu tenho 57 anos, cabelos grisalhos encaracolados até a altura do ombro. Hoje eu estou usando óculos e vestindo uma camiseta preta. Meu colar ele é colorido, feito de crochê. Eu também gostaria muito de ver vocês, quem puder ligar as câmeras e deixar os microfones desligados por enquanto, e a gente pode ter uma boa tarde de conversa aqui. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite da Amanda, produtora, da Leidiane, intérprete de Libras, querida, que já estivemos juntos em outra ocasião, maravilhosa, e a todos os organizadores do Festival da Felicidade. Oportunidade incrível estar com vocês aqui outra vez. E refletir sobre esse tema, dança e felicidade. Né, Amanda? Quando você nos convidou, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca refleti mais detidamente sobre esse tema, né? E eu falei assim, que oportunidade boa da gente conversar sobre isso e passar a pensar numa coisa que é tão vital, principalmente nos dias de hoje, né? O que é ser feliz? O que é de fato ser feliz? Será, Cíntia, que os nossos conceitos, as nossas ideias de felicidade mudaram depois da pandemia? Com certeza, né? E o que deixa a gente feliz hoje, Alexandre? Deixava a gente feliz antes? Ou são as mesmas coisas que nos deixam feliz? A gente sabe quando está feliz? Ou a gente só se lembra que está feliz? Ou melhor, a gente só se lembra o que é a felicidade quando a gente está triste, depressivo e ansioso? A gente só lembra da felicidade por oposição ou ela existe em plenitude no nosso corpo? Sabe aquela fala que a gente tem de vez em quando? Ah, eu era tão feliz e não sabia. E tem gente que coloca o contrário, né, Alexandre? Fala assim, não, eu era feliz e eu sabia. Eu voto de novo nessa pessoa, né? Então, assim, acho que é muito bacana a gente pensar, porque às vezes a questão da felicidade ela é tão importante, ela passa ao largo das nossas vidas, das nossas experiências, quando no fundo, acho que a gente mais almeja, como seres humanos que vivem em comunidade, é a felicidade, é a alegria, é o bem-estar. E aqui no nosso caso, né, que é o caso da mesa de hoje, a nossa conversa, né, o que a dança, ou a arte, mas eu vou falar mais de dança aqui, tem a ver com a felicidade? Então, quando a Amanda me propôs esse tema, eu comecei a me lembrar de alguns ditados sobre felicidade. Veja se vocês já ouviram esses ditados ontem. A dança traz felicidade. Já ouviu isso, Cíntia? Então, parece que é um senso comum, mas é comum no sentido de que muita gente fala isso. Acho que você, como profissional da dança, já deve ter ouvido muito, como eu ouço também. Você dança, ai, você deve ser tão feliz, né? Então, a minha pergunta é essa: será que a dança traz mesmo felicidade? Fica essa pergunta. Outra coisa que a gente ouve muito, eu pelo menos sempre ouvi, né? Quem dança é mais feliz. Eu venho perguntar hoje para a gente que está aqui, só para ter esse gostinho da gente brincar com as palavras e com as nossas experiências, né? Quem dança é realmente feliz em todas as circunstâncias, ou às vezes sim, às vezes não, depende, né? Eu estou trazendo também uma frase do Nietzsche, que vocês já devem ter ouvido, que é assim, que ele considera desperdiçado qualquer dia que não foi dançado. Vocês já dançaram hoje, Alexandre? Ou você está desperdiçando o seu dia? Né? Será que todo mundo dança todos os dias? O mundo seria melhor? Né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar aí sobre isso, né? Então, a ciência, né, quando eu fui começar a pesquisar, estou ainda numa pesquisa inicial, fuçando a internet, e a gente vê que a ciência explica essa sensação de prazer, relaxamento, alegria e felicidade no corpo, que vem da liberação dos hormônios, né, da serotonina e da endorfina. Quando esses hormônios são liberados, entre outros, pela atividade física, né, a gente sente essa sensação de prazer e de felicidade. Acho que todo mundo fala, ai, a dança libera a serotonina, por isso que a gente fica tão feliz, né? E fiquei pensando como é que a gente pode pensar, discutir um pouquinho mais isso, né? Se a dança traz felicidade, será que é só uma questão de liberação de endorfina e de serotonina, esses circuitos motores? Não bastou liberar os hormônios, não estamos felizes?
Então, eu queria pensar um pouquinho agora a respeito da dança mesmo, né? E primeira coisa, a dança não é só atividade física. Acho que a dança, ela é arte, ela é experiência estética, ela é experiência social. Então, ouso dizer que não é só uma questão de liberação de hormônios, tem muito mais aí na dança como arte, que é a proposta da gente discutir hoje, a dança como arte, né? Que faz a gente se sentir um outro estado corporal, que a gente costuma chamar de felicidade, né? Então, para discutir isso um pouquinho, para a gente conversar depois, se vocês tiverem perguntas ou alguns comentários, eu queria pensar nisso. Quando a gente pensa em dança como atividade física, a gente está associando dança ao fazer, ao dançar, não é? Mas a gente tem que também pensar, eu acho, não deixar de lembrar disso, que a dança também é um assistir, é um estar no mundo, um compreender-se no mundo. Ela é uma forma de compreender, de criticar, de se inserir nessa grande comunidade de seres humanos e não humanos. É dançando que a gente tem essa sensação e pode experienciar o pertencimento. Então, vai muito além de hormônios no sangue, pelo fato de eu estar me movendo. E eu te pergunto, né, Amanda, você que produziu tantos anos e continua produzindo eventos de dança, né? Quando a gente assiste dança, a gente também não fica feliz? É uma sensação que a gente também experiência, não é só quando a gente está dançando, mas o assistir dança também mobiliza muitas coisas na gente, que eu ouso chamar de felicidade, né? Então, eu queria refletir com vocês se são todas as danças em todos os lugares, em qualquer circunstância que deixam a gente feliz. Ou a gente pode começar a destrinchar alguns elementos desse dançar, desse assistir dança, desse inserir-se no mundo, para a gente poder também, em outras situações de ensino-aprendizagem, em situações de fruição de dança, a gente poder também buscar experienciar essa felicidade, né? Em primeiro lugar, eu queria levantar uma coisa. Qual dança te deixa feliz? Será que são todas as danças? Estou aqui lembrando que existem danças de lazer, que eu saio simplesmente para dançar, carnaval, por exemplo, uma dança que eu levo como lazer, danças da noite. Existem outras danças que levam para festivais, e esses festivais, às vezes, são festivais competitivos. Eu também posso experienciar dança quanto arte. Então, existem várias, vamos dizer assim, estilos, tipos, modalidades, dê o nome que você quiser, de dança. E nem sempre todas essas danças deixam todo mundo feliz, né? Por exemplo, danças que você não tem afinidade corporal, às vezes não te deixam feliz, te deixam muito tenso. Te colocam para dançar alguma coisa na frente de um monte de gente que você não conhece e você não tem afinidade corporal com aquela dança. Isso talvez não te traga felicidade. Por exemplo, algumas pessoas têm pavor de palco, entram em pânico com apresentações. Então, se ela está participando de um festival competitivo, provavelmente ela vai ter mais vergonha e pânico do que felicidade, né? Então, pensar um pouco nisso. Qual dança deixa quem feliz? Né? Isso para quê? Não para a gente excluir algumas danças das nossas listas, pelo amor de Deus, mas sempre que a gente está trabalhando em convidando pessoas para a dança, a gente pensar nessas afinidades, a gente pensar nesses gostos, nesses desejos, nessas corporeidades diferentes, para que as danças, sim, cumpram o seu papel de nos trazer uma experiência com a felicidade, né? Outra coisa que eu sempre fico pensando, né, qual dança e para quem, né, dentro dessa questão ainda de qual dança e para quem. Que gosto eu tenho, que experiências culturais eu tenho. Por exemplo, eu lembro uma vez, eu tinha uma amiga colombiana, e ela veio para São Paulo, a gente foi para o Rio de Janeiro só para experienciar, era um finzinho, um rabinho de carnaval. Eu lembro que a gente ficou perto, era uma escola pequena, a gente ficou perto da bateria, né? E eu me derreti de tanto dançar. Estava ali curtindo, curtindo, curtindo. Quando eu olhei para ela, eu falei, nossa, ela não está mexendo nem os olhos, né? O que será que está acontecendo, né? E aí me dei conta, né? Nossa, parece óbvio isso, né, gente? Mas eu era adolescente ainda. Eu falei, não é todo mundo que gosta de samba. Enquanto eu estava lá explodindo de felicidade, a cultura dela, as experiências culturais dela tão diferentes das nossas, que aquilo lá, obviamente, não estava dando prazer para ela, estava muito alto, sabe, estava ao lado da bateria, outras coisas estavam acontecendo ali, né? E, então, assim, essa felicidade que a dança pode nos trazer, e ela traz, na maioria dos casos, né? Tem a ver, pensar sempre tem a ver com as nossas histórias, com nossas experiências, com as nossas ancestralidades, com a nossa exposição
a outras danças dentro e fora da nossa bolha, né? Por exemplo, se eu não tenho afinidade com alguma coisa, eu posso achar chato, eu posso achar difícil, e não necessariamente trazer felicidade. Por que eu estou falando isso? Isso eu vou repetir sempre, né? Para a gente ter esse cuidado, principalmente professores, artistas e docentes de dança, né? Quando a gente está com estudantes, pensar nisso, né? Que às vezes pode ser muito difícil para umas pessoas, né? Isso não necessariamente aquilo que me traz felicidade para os outros, na verdade é isso, né? Aí eu queria entrar numa questão que acho que é muito cara para todos nós que estamos aqui, pelo que eu já vi dos grupos e das caras na lista, né? Nós, professores de dança, né? Essa felicidade, esse potencial, esse grande potencial, essa grande potência da dança, da gente experienciar essa sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar, né? De parecer que está em outro mundo. A dança transporta a gente para outros mundos, né, Amanda? E que eu estou chamando esses outros mundos de um mundo feliz, porque a gente está bem, né? Quando a gente vai para lá, mas depende muito de como a gente está ensinando essas danças. Pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas é sempre legal a gente pontuar, né? Essa dança ela é ensinada de maneira sensível, dialógica, progressiva, cuidadosa, né? Ou você vai na sua primeira aula de flamenco, ele já está fazendo sapateado X, Y, Z, juntando braço com perna, você olha para aquele espelho, vê a reflexo do professor, fica toda perdida. Gente, a sensação de estar perdida em aula de dança não é nada feliz, né? Infelizmente, eu acho que muitos de nós já experienciou isso, né? Quer dizer, qual é a progressão que a gente está fazendo, não é? O quanto a gente está envolvendo essa pessoa, o universo, né, cultural, sociocultural, socioafetivo cultural desse estudante está sendo envolvido nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Quantas vezes nós não fomos expostos a cópias massacrantes, exaustivas, sem explicação nenhuma? Eu ouso dizer, né, que com o advento desses novos cursos de licenciatura em dança, essa situação está mudando muito. Mas, Cíntia, eu não sei que aqui estou achando que nós regulamos de idade, talvez você compactue comigo dessas experiências que nem sempre são tão boas, quando eles te põem para fazer coisas que você não entende e de forma exaustiva, né? Então, quando a gente está pensando nessas experiências de ensino e aprendizagem de dança, né? A gente sabe também, talvez, vou dar aí, Fernando, você sabe muito bem disso, eu tenho certeza, quem ensina a dança. A nossa felicidade numa sala de aula depende muito de quem ensina, né? São pessoas cuidadosas, que têm um olhar para você, que propõem diálogo entre os estudantes, ou são professores que te expõem. Quantas pessoas e crianças na sala de aula de dança não se sentem perseguidas? Aí você fala com o professor, com a professora, imagina se eu estou perseguido, mas existe essa sensação do outro lado. Quantas crianças são isoladas e silenciadas, né? Uma coisa é a gente querer silêncio na sala de aula para a gente poder falar, explicar, conversar, ouvir a música, assim, se enxergar. E outra coisa é a gente silenciar as pessoas. Então, entre o silêncio e o silenciamento, né, existe um grande passo aí, né? Por exemplo, quantas crianças são invisibilizadas? Vocês já viram essas conversas? Nossa, entrei na sala de aula de dança, saí, o professor nem me olhou. A pessoa se sente invisível. Então, isso, obviamente, não traz a felicidade. Então, quem ensina? E o oposto, quando você tem um professor que olha os alunos, que considera todo mundo que está ali, sabe o nome. Gente, um dia eu tive uma experiência fazendo produção de estágio, né? E a aluna era professora da universidade, e a aluna foi fazer um estágio, ela voltou e falou assim, Isabel, hoje a criança chegou para a professora de sala e falou, é meu aniversário. E a professora falou assim, ah, tá bom, volta lá, vamos começar a aula. Né? Quer dizer, e você estava numa aula de dança, ela não parou para falar, gente, vamos cantar parabéns para fulana. Ela se sentiu absolutamente invisível nessa situação, né? Então, a gente pensando nisso, e o oposto disso, que é aquela professora que canta parabéns, a pessoa chega, tá bom, como vai sua mãe, como vai seu pai, o que está acontecendo com você, como é que está seu corpo hoje, gente, vocês estão muito cansadas, não estão muito cansadas, e tem essa sensibilidade, e pensar nessa importância de quem ensina. Quantas pessoas não se apaixonaram por jazz porque a professora era incrível? E quantas pessoas o contrário, né? Então, o quanto a pessoa forma não só a pedagoga, ou o pedagogo que está em sala de aula, mas essa pessoa que está em sala de aula pode te proporcionar essa felicidade, essa alegria de dançar, né?
Sempre lembrando que nem sempre todas as crianças que estão em sala de aula de dança, tanto na escola quanto nas academias ou em festivais, quando a gente tem esses cursos, queriam estar de fato lá. Então, essa é uma coisa que depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Mas se eu não quero estar na aula de dança, essa é uma grande questão, né, Cíntia, que a gente vem discutindo há muitos anos, né? A obrigatoriedade ou não da dança nas escolas, né? E aí eu perguntaria sobre todas as áreas de conhecimento, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu estar num lugar com uma pessoa, fazendo uma aula que eu não queria, pode me trazer muita infelicidade. Ela pode ser neutra e ela pode ser o oposto disso, né? Então, a gente voltou aqui por mais uma condição que eu acho que é importantíssima a gente pensar nessa arte e felicidade. A Amanda me pôs essa task, e eu estou aqui, ó, tentando discutir em todas as suas nuances, né? E me perguntando, principalmente, né, quando dançar me fez feliz, né? Que não é sempre. Depende, por exemplo, nas condições do meio. Às vezes você está numa sala de aula suja, está numa rua com piso que não é favorável para a gente dançar, ou você está num palco com muita luz, e aquela luz no seu rosto, você não sabe o que fazer com isso, porque você sempre ensaiou em sala de aula sem luz, entra no palco, só aquilo lá não está te trazendo prazer nenhum, está te confundindo, você esquece até o que tem que fazer, né? E principalmente essa experiência que nós vemos tendo, né, nos últimos anos, que é essa dança nas telas. Então, ou seja, o lugar onde essa dança acontece faz toda a diferença na construção de uma dança feliz, de propostas pedagógicas e artistas que possam proporcionar a felicidade e essa entrada, né? Essa mobilização corporal. Se a gente for pensar no número de pessoas, eu estava com essa estatística na cabeça, agora eu esqueci. Mas todo mundo que trabalhou, professores e artistas da dança que trabalharam nas telas nos últimos anos, né, sabem o grau de ansiedade e essa ansiedade que alternada com depressão, pelo simples fato da gente não estar junto, corporalmente junto. Entender esse corpo virtual nesses pequenos quadradinhos foi barra, mas, gente, fala a verdade. Quem diz que se adaptou logo e não aconteceu nada, eu acredito, mas eu fico desconfiada, né? Quem falou que nunca passou por nenhuma dificuldade. E como isso, esse lugar, né, virtual, real, pode alterar totalmente a nossa relação com o nosso corpo e com o nosso estado de felicidade. Né, principalmente a ansiedade, né? Você vai estar diante das telas, já começa a tremer, a mão começa a ficar fria, você não sabe para onde olhar, a voz não sai, as palavras. Mas eu sempre dei aula, eu sempre dei palestra, o que está acontecendo, né? Porque a gente está num lugar que a gente não está acostumado, né? Ou que a dança não é o lugar prioritário da dança, o lugar da dança é no corpo a corpo. E a gente teve que se adaptar, e hoje, por exemplo, Amanda, acho que eu comi poucas palavras, né? Então a gente vai se adaptando. Mas se eu pudesse, eu acredito, vou com depoimento pessoal agora. Se eu pudesse estar com vocês presencialmente, talvez eu estivesse mais feliz. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque talvez em outras oportunidades a gente não estaria nem se vendo, né? Então, mas o quê? Então a gente vem como a dança é ensinada, quem ensina, onde se ensina. E outra coisa que eu fiquei pensando também, em que momento de vida a dança entra, né? Quando você é criança, você pode ter uma sensação de felicidade. Quando você é adolescente, talvez você não queira mais saber de dança. Adulto, você volta a procurar dança e ela pode te proporcionar muita felicidade, muita alegria. Então, assim, que momento de vida você dá, do seu histórico pessoal, essa dança chega, né? E ela não pode, às vezes, não pode ser nada. Se está no momento que você está muito infeliz com o seu corpo, eu não estou falando só de adolescente, não, isso é meio chavão. Talvez a dança não chegue num bom momento, ou ao contrário, porque você está infeliz com o seu corpo, é que a dança vai entrar num bom momento, para você se entender, para você se perceber, sentir, se relacionar, né? Outra coisa, assim, estou falando coisas bem corriqueiras que eu fiquei pensando, em que momento do dia a dança entra, né? Eu dei esse exemplo no nosso último encontro, né, mas eu estava, assim, se você está antes do almoço, morrendo de fome, morrendo de sede, com pressa, e fala assim, agora vamos fazer uma aula de dança. Eu falo, não, meu corpo não consegue, agora, nesse momento, não vai me fazer feliz. Então, não é, eu acho que eu estou falando tudo isso, né,
para a gente não ter essa ingenuidade quando a gente fala da felicidade, tá dando, a gente dança, tudo bem, tudo cor-de-rosa, né? Não, né? Mas a gente tomar cuidado também, então, nesse sentido, que momentos do dia essa dança é mais legal para você poder escolher os seus horários. Se você trabalhou o dia inteiro, não vai pôr uma aula às 9 da noite, né? Mas tem gente que, ao contrário, gosta de pular da cama e fazer aula, isso vai te fazer extremamente bem, né? Então, a gente pensar um pouquinho nisso também quando a gente proporciona atividades de dança e quando a gente busca, né, momentos de dança, né? E o que mais que eu penso em relação à dança, ao bem-estar, ao prazer e à felicidade? E é uma das coisas aí, sim, que eu mais prezo. Se vocês quiserem, se der tempo, né, Amanda, a gente pode até conversar um pouquinho mais. Mas tem um fator importantíssimo aí, que para mim é altamente relevante, é com quem eu danço. Com quem eu estou, né? Quando eu estou dançando, isso para mim é crucial para pensar uma felicidade que não seja só individual, mas uma felicidade coletiva. A gente está num momento crucial, eu acho, do planeta, que a gente está entendendo, começando a entender que essa felicidade não pode ser personalizada. Se eu não estou feliz, outras pessoas também não estarão felizes, né? É começar a pensar de uma outra forma essa relação entre o indivíduo e o coletivo. A gente teve, acho que, uma lição, né, muito séria e muito triste, né, na pandemia, das pessoas, por exemplo, que não usavam máscaras no momento crucial, e não entendiam que a minha opção de não usar máscara estava afetando todo um coletivo, né? Então, assim, acho que a gente teve essa oportunidade de se entender num coletivo maior. E eu penso também em relação à dança. Não basta eu estar feliz, mas como é que essa felicidade ela é compartilhada, sim? Ou como é que o coletivo é que me traz essa possibilidade de experienciar uma felicidade diferente, né? Então, a gente sempre pensa nesse dançar, é um dos temas, Cíntia, agora que eu estou aqui, acho que pós-pandemia, assim, foi um dos meus temas mais queridos, né? Mas o pós-pandemia, assim, aonde a gente se situa nesse coletivo maior? Se a gente não está sendo extremamente egoísta, eu estou feliz, eu estou comendo, eu tenho casa, tá certo? Eu tenho um computador, tá tudo certo, né? Não é também para você deixar, não estou falando, gente, não tenha nada disso, se joga na sarjeta, morra de fome, não é isso, mas a gente entender que a gente vive em sociedade. E acho que o prazer maior, a felicidade maior que a dança pode estar nos proporcionando é quando a gente toma consciência de que nós não estamos isolados. E a gente começa a ter essa oportunidade de se conectar com as pessoas, se conectar com o mundo e, eventualmente, lógico, poder proporcionar e espalhar essa felicidade de uma forma bem consistente, né? Então, quando a gente fala esse com quem, né? Eu queria pensar nesse dançar. Muitas vezes nós somos felizes pelo dançar genérico. Eu danço e sou feliz. Eu danço em casa, danço nas festas, danço na sala de aula. Então, existe esse dançar individual que é super importante. Eu não estou falando que sempre você está bem consigo mesmo, né? Acho que a gente, na pandemia, trouxe muitas coisas, né? Uma delas eu tenho que estar bem comigo mesmo. Isso a dança pode te trazer essa alegria de pôr um som na sua casa e dançar na sua sala. Ter esse dançar. Eu estou pensando, mas eu não estou pensando só nisso. Estou pensando em quanto também a gente dança para. Né? Em quantos momentos que a gente dança para, isso é extremamente... como eu posso pôr? Estou falando tanto felicidade, felicidade, feliz, né? Mas é extremamente prazeroso, né? Eu danço para, por exemplo, quando eu estou num palco, numa noite de gala, eu danço para aquela plateia de 3.500 pessoas acendendo celular para mim. Isso é extremamente feliz. Não existe esse dançar para, né? Mas, por exemplo, muitas vezes a gente dança para, quando a gente está dançando na noite, por exemplo, vamos para uma sala de dança, ou a gente está no carnaval, eu estou dançando para meu companheiro, minha companheira, meus amigos. Não no sentido de eu estar me exibindo, né? Mas, pô, estou dançando para você. É quase que um presente. Sabe quando a gente fala assim, esse bolo é para você? Essa carta é para você. É tão gostoso chegar e falar, Amanda, essa dança é para você. Então, o dançar pode ser extremamente prazeroso, pode trazer esses vínculos, essa conexão, não é, entre pessoas. Isso é muito legal. Estou pensando em quantas crianças dançam para os pais, para a família, e como é gostosa essa relação. Nossa, ela está dançando para mim, gente, que delícia.
tomar esse cuidado, né, para não desses constrangimentos que família adora fazer também, chamar, ela está tendo aula de dança, dança para todo mundo no meio daquela vovó, tio, tia, pessoas que eu nunca sei, não sei nem quem são, nunca vi mais gordos, eles estão me falando que eu tenho que dançar para elas, né? Então, não é isso que eu estou falando. Nesses momentos de intimidade, que a criança dança para a família e se sente tão feliz em mostrar o que ela aprendeu na aula, por exemplo, olha esse giro que eu acabei de aprender, olha como eu estou conseguindo rolar no chão, e ter, como se fosse um presente, uma entrega, né, desse dançar para, que pode ser muito gostoso, né? Mas eu queria trazer um outro, que talvez o que eu mais tenho trabalhado como artista e como educadora, que acho que é uma das coisas que eu muito prezo demais, que é o dançar com, né? Esse dançar com individual, esse dançar com coletivo, né? Como é que eu, como professor, eu danço com os estudantes? Ou simplesmente eu proponho as minhas atividades, as minhas aulas, só na fala? Eu entro para dançar com, mesmo sem ser artista. Eu experiencio a dança com os estudantes. Eu entro nessa dança, ou eu fico de fora só corrigindo e gritando, né? Ou ao contrário, né? Eu trabalho muito com professores da rede pública, que não são pedagogas, e elas falam assim, eu tenho vergonha de entrar e dançar com, né? Porque ela acha que ela está sendo muito... essa lente, né, que os alunos põem na gente, mas é o dançar do professor que gera o dançar dos estudantes, né? Estar com esses estudantes, né? E aí eu me lembro de uma frase, né, lógico, da música do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, sim. Então, essa ideia, né, de estar com individual e coletivamente, que eu acho que é um grande segredo, né, para a gente se sentir mais feliz e para a gente poder construir essa felicidade, né? E aqui eu vou dar queria trazer, antes da gente fazer, queria propor para vocês uma experiência de dança, né, aqui nas telas, mas antes disso eu queria trazer mais uma fala do Herbert Daniel. Eu peguei isso na internet, ele é escritor e ativista pelos direitos LGBTQIA+, né, que ele morreu de AIDS na década de 80. Mas eu peguei essa entrevista em função de uma pesquisa que a gente está fazendo, uma entrevista que ele deu para o Jô Soares, então ele já terminal, né, ele nos lembra que toda arte é uma vitória contra a morte. Então, se é uma vitória contra a morte, a arte é a celebração da vida. E se a arte é a celebração da vida, ela tem um grande potencial de nos fazer muito felizes, né? E trazer também, acho que, mais uma fala, né? O Krenak, que inundou as nossas lives, as nossas telas durante essa pandemia, nos iluminou tanto com reflexões para além desses nossos mundinhos e das nossas bolhas, né? Trazendo outras reflexões, um outro ponto de vista, né? E o Krenak, ele fala muito da dança, né, do ponto de vista dos indígenas e do povo Krenak, ele fala de uma dança que suspende o céu, que a gente deveria pensar nessas danças que suspendem o céu. Aí toca a ler lá, né, Cíntia, para entender o que exatamente ele está dizendo, o que é uma dança que suspende o céu, né? E ele fala que suspender o céu é uma forma de ampliar horizontes. Então, volto lá no começo da nossa conversa, não basta serotonina, né? Nós temos que ampliar nossos horizontes, a gente tem que se conectar com outras pessoas, porque vai se configurar uma dança no aspecto da arte, e ela é mais ampla do que o mover-se, simplesmente. Não estou falando nada que se mover não é bom, hein, gente? Se mover é muito bom e faz muito bem, e traz alegria, sim, né? Não vamos confundir. Estou só pensando no aspecto da dança que a gente pode, além, no nosso dançar, nas nossas propostas de dança, a gente pode ir além do mover-se, né? É pensar quem, onde, com quem, o quê. E essa ideia que o Krenak traz de suspender o céu é bacana, né? Você sabe esses dias, Curitiba tem bastante disso, aqui em São Paulo também, que o céu está baixo, gente. Não tem? Aquela chuvinha fina, o céu baixo, você está ficando, né? E o que essa ideia hoje, a Amanda falou, hoje o dia está lindo, eu não sei se as pessoas vão se conectar, em São Paulo aqui está lindo hoje também, essa ideia de céu azul, suspender os céus, né? Ele fala, então estou agora trazendo para a nossa reflexão sobre dança, né? Como é que nós podemos ampliar horizontes, sair do meu mundinho, sair da minha quinesfera, sair do estilo de dança que eu gosto e experimentar outras coisas, sair dos lugares que eu sempre danço, eu sempre faço na mesma sala de aula, vamos mudar de sala de aula,
Ou mesmo, eu trabalho muito quando a gente está trabalhando em estágio, né? Eu faço sempre de frente para o espelho, vamos virar e olhar para o outro lado, parece muito simples, mas eu já estou expandindo horizontes, já estou vendo, vamos pôr quem está na frente atrás, essas coisas básicas, mas a gente pensar nisso como ampliação de horizontes. Porque, às vezes, quando fala, vamos suspender os céus, vamos ampliar o horizonte, a gente acha que tem que fazer uma coisa grandiosa, com muito dinheiro, né? E não é isso que eu estou falando. É a gente mudar tempos e espaços. Isso a gente já está ampliando horizontes. E além desse mundo da produtividade, né? Isso a gente já está ampliando horizontes, né? Então, pensar nisso, né? Agora eu vou ler aqui uma citação do Krenak que me inspirou muito, né, nos últimos anos, vou dizer nos últimos 2 anos. A vida é fruição, é uma dança, só que uma dança cósmica. E a gente quer reduzir a uma coreografia ridícula e utilitária. Krenak fala o que ele quer do jeito que ele quer, né? E parece forte, ele deixou isso por escrito, né? Como é que a gente pode querer reduzir a dança a uma coreografia ridícula e utilitária? Então, nesse sentido, acho que vale a pena a gente pensar. Eu não danço para ser feliz, senão a dança se torna utilitária. Eu danço e sou feliz. Dançando, eu sou feliz. É bem diferente. Então, você fica lá dançando, 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 eu tenho que chegar na felicidade, eu tenho que chegar na felicidade, né? E não é assim que acontece, né? Ou seja, eu vou me permitir essa dança que me faz feliz. Vamos mudar um pouco isso, né? Ele fala, a dança que suspende o céu não vem do corpo. Isso, gente, aconteceu uma coisa tão bacana, que eu estava estudando o Krenak. Um amigo me ligou e falou assim, Isabel, estamos numa live aqui na minha escola que o Krenak está falando. Eu liguei na hora, né? Todo mundo tem essas lembranças de pandemia, né? Que 1000 lives ao mesmo tempo, né? E aí eu fiz uma pergunta para o Krenak, assim, aquilo que a gente faz no chat, né? Falei, vamos ver se pega. Eu falei assim, é toda a dança que é uma... Porque existia eu perguntei o seguinte, existe algum tipo de dança específica que você vai te possibilitar suspender os céus? Porque eu sempre penso, né? Provavelmente ele está falando dessas danças rituais e cerimoniais indígenas, né? Eu faço dança contemporânea. Então, eu falei assim, essas danças que a gente pratica aqui do lado de cá, né? Também tem possibilidades de ampliar horizontes e suspender os céus, né? E aí ele falou uma coisa bem assim, vou até ler para vocês. Escolheram a minha resposta, eu fiquei super feliz, minha pergunta, eu fiquei super feliz, o Krenak está me respondendo, né? E ele falou o seguinte, a dança que suspende do céu não vem do corpo, ela toma o corpo, porque ela vem do espírito. Então, ele fala assim, não é o corpo que se movimenta, é o espírito que dança, né? Então, se você tiver uma arte com potência de afetar os mundos, essa arte, quando o seu corpo é tomado, um corpo que é tomado fora do tempo para fazermos essa dança cósmica. Então, eu fiquei pensando, né, Amanda, que dança é essa que toma o nosso corpo? Não é a mesma para todo mundo, né? Mas, então, são experiências individuais, compartilhadas coletivamente, só que a gente tem que se deixar tomar. Eu não sei se isso faz sentido para vocês que estão aqui, né? Mas quantas vezes a gente está dançando preocupado com a contagem, está dançando preocupado com quem está vendo, está dançando preocupado com que imagem a gente está mostrando e revelando para os outros, está dançando pensando em quanto você vai ganhar depois que você terminar isso, ou está dançando pensando na compra que você tem que fazer na hora do almoço. Eu estou pensando várias coisas, assim, mesmo artistas, né, Cíntia? Quantas vezes você está lá no mecânico, né, já dançou aquela coreografia 7.000 vezes, vai ter que dançar mais uma, né, porque o diretor falou, gente, tem espetáculo hoje, você vai lá. Então, são esses tipos de atitude diante da dança, não permite que a dança tome o nosso corpo e suspenda os céus. E aqui eu estou inferindo que essa suspensão dos céus é que nos traz a felicidade, né? Ou ela pode nos trazer a felicidade particular de cada um, mas principalmente quando a gente está em conjunto, né? Então, é um pouquinho isso que eu queria trazer como reflexão para vocês. Gente, muito obrigada por esse encontro de hoje. Amanda, Leidiane, que tem uma dança especial, né? Tempo de nada. Que é essa dança da interpretação em Libras. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Eu aprendi. Muito obrigada. Espero muito em breve estar com vocês em Curitiba, cidade que a gente adora, pessoas muito queridas, de relações de tanto tempo, né?
E a Amanda, muito feliz por eu estar aqui com vocês. Deixa a Amanda vai falar, daqui a pouquinho o Fábio entra para falar um pouquinho mais de poesia, espero que vocês possam ficar por aqui também. E no desejo da gente poder estar junto muito em breve.